Olá, alunos! Vamos iniciar a nossa disciplina de dependência em Direito Penal 1. Vocês estão começando o curso na seara do Direito Penal. E o Direito Penal, ele é uma paixão dos alunos e espero que com essa nossa disciplina aqui no NED, vocês também se apaixonem. Deixo de início esse pensamento muito bonito do grande autor Roberto Lira, para que vocês possam refletir. O direito penal é o primeiro amor dos grandes estudantes, fascinados pelo conteúdo humano, pela palpitação social, pela intensidade dos dramas, pela glória das legendas. O direito penal fornece a emoção vivificante ao berçário das vocações jurídicas. Então, este pensamento nos introduz ao estudo do direito penal, que é um ramo muito bonito, muito rico e que exige do estudante uma ética muito apurada, porque estaremos estudando uma das maiores fontes, uma das maiores bens do ser humano, que é a sua liberdade, os seus sentimentos, a sua glória e a sua desgraça. Então, sejam bem-vindos nessa disciplina. Passaremos agora a fazer um breve conceito e depois seguiremos a nossa matéria. Então, no direito penal, nós temos que o direito penal são normas jurídicas que têm por finalidade estabelecer as infrações de cunho penal e suas respectivas sanções e reprimendas. O direito penal é um ramo do direito público que diz respeito à função ou dever do Estado. Há que se acrescentar que o direito penal é formado por uma descrição em série de condutas definidas em lei, com as respectivas intervenções do Estado na aplicação de sanções e eventuais benefícios, quando da ocorrência do fato delituoso, concreto ou tentado. Então, quais são os fundamentos do direito penal? A sistemática em que se insere o direito penal aponta para uma questão evidente. A sua intervenção na sociedade deve atender ao princípio da legalidade. Mais especificamente, deve observar o princípio da reserva legal. Por isto, somente através da lei, entendida no seu sentido estrito, é que pode o Estado, com o seu poder de império, tomar por típicas certas condutas. Então, as características do direito penal têm por finalidade ser preventiva, não é? Então, antes de punir o infrator da ordem jurídica penal, o direito penal estabelece normas proibitivas e comina as penas, visando evitar a prática do crime. Havendo a lesão ao bem protegido, a sanção abstrata, através do processo legal, transforma-se em efetiva, atuando sobre o infrator. Então, essa característica é muito essencial que nós entendamos desde o início, tá? O direito penal, ele não tem só o caráter penalizador, e sim preventivo. Então, o direito penal é uma ciência cultural, normativa, valorativa e finalista. Eugênio Zaffaroni, um grande estudioso do direito penal, nos explica que o direito penal é predominantemente sancionador e excepcionalmente constitutivo. Não é? Por que sancionador? Porque ele protege a ordem jurídica, comina penas, comina sanções. Constitutivo por quê? Porque ele também protege os bens e interesses não regulamentados por outras áreas do direito. Com isso, nós criamos o Código Penal, para que fosse colocado tudo dentro de um instituto, tudo que o Estado quer proteger. Então, o Código Penal ele é dividido em artigos que vão do artigo 1º ao 361.
Na sua parte geral, o Código cuida de assuntos pertinentes à aplicabilidade, características, explicações, permissões. E nessa segunda parte, nós estudamos a parte especial, né, que vão tratar dos crimes em si, descrever condutas e penas a ser aplicadas. Na primeira parte, né, na parte geral conhecida, nós vamos ter a divisão de sujeito ativo, né, que é todo indivíduo que pratica um ato. Sujeito passivo, aquele que sofre, né, aquele que sofre as sanções penais que vão ser aplicadas dependendo da conduta por ele praticado. Direito penal subjetivo, não é? Nós vamos aprender também que é o poder de império ou o dever do Estado de punir. O direito penal objetivo são todas as normas existentes dentro da nossa sociedade. Direito penal comum é aplicado pelos órgãos jurisdicionais do Estado. Direito penal especial. Há uma certa previsão legal de competência para a atuação dessas justiças especializadas. Como exemplo, direito penal eleitoral, direito penal militar. Também temos o direito penal substantivo, que é a materialidade da norma. Não é? Como que a norma se apresenta, a forma que a norma se apresenta dentro do Código Penal. E o direito penal adjetivo, que é a instrumentalidade do penal, dentre os seus sua parte do processo, como que faz para esse direito material sair do código e ser aplicado na sua prática. As principais fontes do direito penal, tá? Nós sabemos que fontes são os marcos de origem e manifestação do direito penal. São os órgãos, a forma da sua exteriorização, certo? Então, nós temos que saber que, por exemplo, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, eleitoral, agrário, direito do trabalho, não é? Então, isso aí são as fontes. Outro exemplo simples aí de fonte é a existência da lei. Então, todos esses ramos que eu falei, existem leis que a regem e é lá que nós temos que tirar as fontes. Também temos os costumes, nós temos as jurisprudências, nós temos os princípios e as doutrinas, tá? Tudo aí é fonte, né? Um conceito de fonte para vocês. Como que é feita a divisão dessas fontes dentro do direito penal? Nós temos as fontes formais e as fontes materiais. Nas fontes formais, nós entendemos que é o ente estatal responsável pela produção e pela exteriorização do direito. Quer dizer, a fonte material é o Estado. E nós temos as fontes formais. Essas fontes formais se dividem em duas. As fontes formais imediatas, que vêm das leis penais existentes, tá? E nós temos as fontes formais mediatas, que, no caso de uma omissão de uma lei, podem ser aplicados os princípios gerais do direito, os costumes, a jurisprudência, a doutrina. Estão previstos, esse caso de fontes formais imediatas, estão previstos no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, certo? Então, todas as vezes que nós queremos saber das fontes formais mediatas, nós vamos no artigo 4º, que nos dá esta posição. Agora, nós vamos falar dos princípios gerais do direito penal. São todos esses que estão na tela e nós vamos descrever um a um para você memorizar melhor, tirar um pouco da sua dúvida. Então, nós temos como princípios, vocês viram lá atrás, que os princípios são fontes formais mediatas. Quer dizer, o direito penal, ele precisa
né? Ele é amparado dentro dos princípios. E esses princípios são essenciais para que nós entendamos a nossa aplicação do direito penal. Então, o primeiro princípio que nós temos que falar aqui é o princípio da reserva legal ou da legalidade. Por quê? Sem legislação específica não há crime, tá? Isso é muito importante ficar na cabeça do estudante de direito, tá? Sem legislação específica não há crime, tá? Então é uma forma de limitar o poder punitivo do Estado. O Estado tem que ter uma lei prevista anteriormente à conduta do indivíduo que pratica crime dentro de uma sociedade, certo? Então, esse princípio está previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal e também no artigo 1º do Código Penal. O princípio da intervenção limita o poder de atuação do ente estatal. O direito punitivo só será aplicado em observância ao princípio da reserva legal, com o fim social de impedir o legislador de se exceder na construção do direito penal aplicável, certo? Então, a intervenção estatal, ela é regulada, existe um limite para que ela possa atuar. O princípio da irretroatividade da lei penal. A lei penal só pode retroagir para beneficiar, nunca para prejudicar. Com isto, fica afastada a possibilidade de uma lei nova, tá? Sendo ela mais rígida, prejudicar fatos pretéritos. A retroação só pode acontecer se a lei nova for mais benigna ao agente do delito, certo? Este princípio é constitucional. Ele se encontra no artigo 5º, 60, inciso 60 da Constituição Federal, tá? Então, a lei nunca vai poder prejudicar o réu. O princípio da insignificância. Este princípio, também conhecido como, não é, o princípio da bagatela, né? Os crimes de bagatela, os crimes de menor valor, tá? Que ocorrem dentro da sociedade. Então, esse princípio aí, quando é aferida a irrelevância de uma conduta delituosa ou a sua insignificância, deve ser excluído a tipicidade penal, certo? Então, quando há um crime de menor potencial, de valor, tá? Bagatela, coisas insignificantes, será excluído a tipicidade. O fato se tornará atípico. Princípio da ofensividade. Será aplicado na elaboração da lei. Cuida de prevenir um ataque ou perigo concreto sobre um bem tutelado pelo Estado. Esse princípio protege o interesse social tutelado pelo Estado de um perigo de lesão ou ofensa, tá? Então, todas as leis que são elaboradas, elas cuidam de prevenir alguma coisa que possa atacar o Estado. Princípio da proporcionalidade. Cabe ao Estado dar aos seus cidadãos um mínimo de proporcionalidade entre a garantia de seus direitos. Segundo esse princípio, o sistema penal se firma na sua capacidade de fazer frente aos delitos existentes em um meio social que absorva sua eficácia. Então, o princípio da proporcionalidade. A pessoa será punida de acordo com o que ela praticou, certo? Então, é o mínimo que pode ser oferecido pelo Estado para garantir os direitos dos cidadãos. Princípio da alteridade. Não ofendido nenhum bem por ato meramente subjetivo, não existe crime, certo? Então, como exemplo, a autoagressão contida no suicídio, certo? Se nós não punimos o suicídio, como que nós vamos punir a autoagressão, certo? Então, mesmo havendo a agressão, não tem como punir,
porque a pessoa, né, não vai ser punida pelo bem maior, então ela não vai ser punida pela autoagressão. Princípio do indúbio pro réu. Este princípio, né, é um dos mais aplicados dentro da nossa área. Por quê? No direito penal. Por quê? Porque, havendo dúvida, o réu deve ser absolvido. Pois, no direito penal, a culpa tem que ser comprovada. Então, dentro do direito penal, a culpa tem que ser comprovada, não cabendo suposição de prática de ato delituoso. Então, dentro do direito penal, vigora o princípio da certeza. Por quê? Havendo dúvida, é mais fácil absolver um culpado do que condenar um inocente. Então, isso aí já é uma máxima nossa muito antiga. Então, vocês vejam que os princípios são essenciais para que nós possamos caminhar e entender essa matéria que nós estamos iniciando a nossa compreensão. Agora nós vamos falar dos conceitos nós vamos falar agora do conceito de norma penal. Norma penal, não é? São regras de criação, aplicação ou extinção de condutas criminosas. Há regras proibitivas ou mandamentos. Então, são aquelas que disciplinam algum aspecto do jus puniendi, tá? Então, norma penal foi construída para, né, aplicar ou extinguir condutas criminosas, tá? Então, tudo aquilo que prevê regras proibitivas, mandamentos. Qual a classificação das normas penais? As normas penais cumprem a finalidade de punir determinadas condutas descritas no Código Penal. Está em direção ao princípio da legalidade, que nós falamos atrás, além da conduta do agente que a norma proíbe ou manda ser cumprida determinada conduta. É por isso que as normas penais incriminam ou não, conforme o previsto em lei. Nós vamos ver que existem vários tipos de normas penais. Como exemplo, a primeira aqui, normas penais incriminadoras. Elas podem ser primárias ou secundárias. Então, essas normas penais incriminadoras são todas aquelas que definem as condutas consideradas criminosas e fixam a respectiva pena. Nelas, a definição da conduta deve ser razoavelmente clara e precisa, sob pena de violar o princípio da legalidade. A sanção deve ser especificada, não sendo possível a previsão de pena sem limite máximo ou mínimo. Então, nós temos aqui nas normas penais incriminadoras o preceito mais a sanção, certo? Por quê? Preceito é toda regra de comportamento proibido que se extrai da definição de crime. Sanção é a pena, a punição prescrita a determinado comportamento criminoso. Então, nós temos que as normas incriminadoras podem ser primárias ou secundárias. Primárias são as que descrevem perfeita e detalhadamente a conduta, proibindo ou impondo. Secundária tem por objetivo a individualização da pena em abstrato. Exemplo, o Código Penal no seu artigo 121, que se descreve assim. Artigo 121, matar alguém, tá? Este matar alguém, no caput do artigo 121, significa a descrição da norma primária ou preceito, que é a mesma coisa. Logo abaixo deste artigo se encontra a pena, que está descrita assim, ó. Pena, reclusão de 6 meses a 20 anos. Então, vocês vejam que aqui possui a norma secundária, porque
Aqui está prevista a sanção no seu limite mínimo e no seu limite máximo. As normas penais não incriminadoras, elas são as que estabelecem regras de impunidade ou ilicitude de situações relevantes ao direito penal. Exemplo, o Código Penal. Dentro do Código de Penal, artigo 24 ao 27. Vamos ler somente o 24. O 24 fala o seguinte: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir. Então, vocês vejam, aqui está falando, né, das regras de impunidade ou da licitude. Por quê? Se eu agir no estado de necessidade, mesmo eu cometendo um ilícito, eu não vou ser punida, porque haverá exclusão, certo? Então, há o crime, porém não há, né, a pena. Eu vou ser isenta. Normas penais explicativas são aquelas que esclarecem o conteúdo de outras normas. Exemplo, o artigo 150 do nosso Código Penal, no seu parágrafo 4º, lá na invasão de domicílio. O artigo 150 prevê invasão de domicílio. Só que lá no parágrafo 4º fala assim, ó: a expressão casa compreende qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Estão vendo? Então, está explicando, ó, invasão de domicílio, no seu caput, né, no artigo 150, logo abaixo vem explicando o que é esse domicílio, o que é casa, tá? Porque a casa, no sentido amplo, né, fica muito aberto. Então, eles vêm e explicam isso. E nós temos também as normas penais em branco, que são aquelas que definem uma conduta criminosa, mas que necessitam de uma complementação dada por outra norma jurídica, para ser aplicável aos casos concretos. Exemplo, o artigo 130 do Código Penal, o artigo 18 e 33 da Lei de Antidroga, certo? Lá no 33, bem relacionado N tipos de drogas. Então, todas aquelas drogas que estão previstas ali têm que estar no rol de drogas do Ministério da Saúde. Se caso aparecer uma substância que não esteja nesse rol de drogas ilícitas, não vai haver punibilidade, certo? E no artigo 130, continuando explicando aí a norma penal em branco, fala o seguinte: expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deva saber que está contaminado. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Olha, como é amplo este artigo, não é? O que, né? Qual moléstia venérea? Né? Contágio de que moléstia venérea? Qual que, né? Pode ser qualquer uma ou outra? Não, tem que estar dentre os rol de moléstias graves que também se encontra no Ministério da Saúde. Agora nós vamos passar para a parte da interpretação da lei penal. Essa interpretação, ela é dividida em 3 módulos para melhor compreender, tá? Então, nós vamos começar a falar da interpretação da lei penal quanto ao sujeito, tá? Então, nós vamos olhar, entender o que é interpretar uma norma, certo?
Então, o ato de interpretar é necessariamente feita por um sujeito que, empregando determinado modo, chega num resultado. Tá vendo? Então, nós somos esse sujeito que vamos empregar, né? Nós vamos analisar os atos e chegar a um resultado, certo? Então, nós, quando estamos analisando a lei penal, nós somos intérpretes. Tá bom? Então, nós vamos na primeira divisão, que é a interpretação quanto ao sujeito. Também é chamada de origem. Tá? Então, a interpretação quanto à sua origem. Então, ela pode ser uma interpretação autêntica ou legislativa. Como que é essa interpretação autêntica? Ela é fornecida pela própria lei. Tá? Então, a própria lei já conversa conosco, ela é autêntica. Ó, artigo 327 do Código Penal já traz dentro desse artigo 327 o conceito de funcionário público. Então, você vai lá e lê, ó, considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Tá vendo? Então, já falou pra gente que tem que estar exercendo, tá? No seu parágrafo primeiro, equipara-se o funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada, certo? Então, nós sabemos já quem é, tá? A gente lê e a gente já olha a origem certinha. Dentre esta interpretação autêntica, nós temos duas subdivisões. Nós temos a contextual, que é quando é editada conjuntamente com a norma penal que conceitua, que é essa que eu li para vocês, e temos a interpretação autêntica posterior, quando a lei distinta e posterior conceitua o objeto da interpretação. Muito comum, né, quando nós encontramos norma penal em branco, certo? Então, quando a gente encontra a norma penal em branco, nós estamos frente a uma interpretação autêntica posterior, porque vai vir depois explicando o que é. Continuando na interpretação quanto ao sujeito, na letra B, a interpretação doutrinária ou científica é aquela feita pelos estudiosos. Nós encontramos essa interpretação nos livros de doutrina, certo? Então, quando há essas pesquisas, pessoas que pesquisam e escrevem livros, que fazem a interpretação doutrinária. E temos aí a continuidade da letra C, que é a interpretação jurisprudencial. Esta é aquela que o significado é dado às leis pelos tribunais. Tá? Então, quando há julgados e formam as jurisprudências. Hoje nós temos até jurisprudência com caráter vinculante, que são as súmulas vinculantes que nós discutimos aí dentro do direito hoje. Passando para o segundo modo de interpretação, que é interpretação quanto ao modo, tá? Nós temos que ela pode ser gramatical, filológica ou literal, que é a mesma coisa dependendo de livros que vocês vão ler. Então, neste caso, o intérprete considera o sentido literal das palavras, tá? Então, ó, gramatical é o que está escrito conforme aquela pessoa escreveu. Teleológica, na letra B, o intérprete perquire a intenção objetivada na lei. Por exemplo, o artigo 319-A e o 349-A do Código Penal. No 319-A fala o seguinte: deixar o diretor da penitenciária e o agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Tá? Então, aqui é aquele caso da proibição do uso do celular dentro dos presídios. Só que aqui vocês ouviram
e vão poder ler, vão aí no seu código, acompanha a leitura, vocês vão notar que no artigo, tanto no 319A, que fala da vedação, quanto no 349, que fala ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, rádio ou similar, sem autorização legal em estabelecimento prisional. Vocês notam que aqui nós não falamos, nós não citamos as expressões chips, carregadores, baterias de celular. Nós falamos aparelho telefônico de comunicação móvel, certo? Então vocês entendam o seguinte, como que eu vou pegar uma pessoa que está passando um chip, ou um carregador, ou bateria de celular, onde que eu vou enquadrá-la? Em que crime que eu posso colocar? Se no Código Penal não fala nada. Então, ocorreram várias situações desse tipo em presídios, e o que o STF decidiu? Chegou até o STF para eles julgarem, e eles fizeram uma interpretação teleológica. Eles decidiram que a intenção é coibir qualquer comunicação dentro do presídio com o ambiente exterior. Então, esses acessórios servem para isso, portanto, poderiam ser passíveis das iras dos respectivos artigos. Tá vendo? Então, não há na lei os termos, porém, quanto à interpretação, nós podemos enquadrá-los. Na interpretação quanto ao modo, sistemática, na letra C, essa interpretação, em conjunto com a legislação em vigor e com os princípios gerais do direito, firmam os entendimentos, tá? Então, aqui, no artigo 44 do Código Penal, não permite penas alternativas quando o crime é doloso cometido com violência. Mas, quando, no caso, o crime de dolo cometido com violência incida nos casos de menor potencial, por exemplo, na lesão corporal leve, a pena alternativa, ela é aplicada na Lei 9.099. Então, vocês vejam, na legislação é proibido, porém, com os princípios gerais é permitido. Na interpretação quanto ao modo progressiva ou evolutiva, aqui se busca o significado legal de acordo com o progresso da ciência. Tá? Exemplo, a Lei Maria da Penha, tá? Na Lei Maria da Penha, lá se fala mulheres que sofrem violências domésticas, certo? E como que nós vamos agir no caso dos transexuais? Nós podemos aplicar Maria da Penha? Então, este impasse, muitas vezes é resolvido por esse tipo de interpretação progressiva. Porque se o homem fez a cirurgia e mudou de sexo, ele é equiparado à mulher. Então, a Lei Maria da Penha pode ser aplicada a ele. São entendimentos que estamos aí, decidindo ainda. A interpretação quanto ao resultado. Como que nós fazemos essa interpretação da lei penal? Nós podemos fazer através da interpretação declarativa ou declaratória, que é aquela que a letra da lei corresponde exatamente àquilo que o legislador quis dizer, nada suprimindo, nada adicionando, tá? Então, é aquela que declara mesmo, nada fica de fora ou que precise ser enquadrado. A interpretação quanto ao resultado. Está errado, viu, gente? Desculpa, é a letra B, depois eu vou corrigir. Mas, onde se lê resultado aqui na letra B, leia-se restritiva, viu? Desculpa, depois eu corrijo aí. Então, a interpretação quanto ao resultado restritiva, a interpretação reduz o alcance das palavras da lei para corresponder à vontade do texto. Por isso que ela é considerada restritiva, ela restringe.
E na letra C, a extensiva. Não é? A interpretação extensiva, ela amplia o alcance das palavras para que corresponda à vontade do texto. Tá? Então, nós temos as interpretações extensivas, certo? Todo texto muito engessado, nós temos que fazer essas interpretações para que nós possamos aí estar evoluindo com o nosso direito penal. Agora nós vamos falar da integração da norma penal. Essa integração, ela diz respeito aos preceitos da Lei de Introdução ao Código Civil, que hoje, né, nós conhecemos como Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E aplica-se a todos os ramos do direito, certo? Então, aqui também, no caso do direito penal, ela é aplicável. Quando aparecem as lacunas da norma penal, elas são suprimidas pelos processos científicos determinados pelo legislador. A integração só pode ocorrer em relação à norma penal não incriminadora, certo? Porque aquela incriminadora nós já vimos que a lei já é expressa. Então, conclui-se que o uso da analogia, o costume, os princípios gerais de direito não podem criar condutas puníveis, nem impor penas. Nesse campo, a norma penal não possui lacunas, tá? Então, todas as vezes que a gente for interpretar e integrar a norma penal, nós temos que saber disso. Quando o legislador faz as penas, constrói as leis e já vê a sanção, ele não deixa lacuna, certinho? Então, essa lacuna da lei penal, ele não consegue prever, o legislador não consegue prever todas as hipóteses que podem ocorrer na vida real, tá? Então, quando ele escreve a lei, ele já prevê uma conduta e uma sanção. Porém, ele não consegue prever a evolução do homem e os fatos que por ele podem ser praticados, tá? Então, esta manifestação, essa análise da lacuna da lei, ela nasce por aí, viu? Então, nós podemos aí muitas vezes estar, né, diante de uma lei, mas o intérprete tentou engessar, né, mas ele não consegue aí analisar tudo, tá? Então, as normas penais não incriminadoras, em relação às quais não vige aquele princípio, quando apresentam falhas e omissões, podem ser integradas pelos recursos fornecidos pela ciência jurídica, tá certo? E o direito penal e o direito de exceção, tá? Esse direito é excepcional, certinho? Então, quando se quebra a unidade de um sistema de direito comum ou especial, derroga para caso particular a regra que deveria ser normalmente aplicada, certo? Então, há autores que negam a existência de lacunas e há autores também que negam este caso aí do direito penal de exceção, tá? Mas nós sabemos que nos planos, né, das normas, nós temos que lembrar que o direito penal, ele existe, ele prevê uma conduta punitiva, né, uma conduta punível, e já constrói a sanção para que a pessoa que veja não sinta, né, no direito de cometer aí um delito, certo?